Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro ao redor da Palavra de Deus. O próprio Evangelho diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que coloca em prática a palavra do meu Pai, que está nos céus. E nos ensina que a palavra é o alicerce, é o sustento da nossa vida. Quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas ela não caiu, porque foi construído sobre a rocha. Por isso procuremos escutar atentamente a palavra de Deus e colocá-la em prática. Desta forma, a nossa construção terá um alicerce firme, uma rocha, que é o próprio Cristo, a palavra que se faz carne. Escutemos o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe seu testemunho. Quem acolhe seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo o entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós ouvimos um trecho breve do Evangelho de São João, no capítulo 3, mas com uma mensagem muito profunda. Primeiro precisamos contextualizar um pouco em que ambiente nós escutamos esta palavra. Este Evangelho que nós escutamos, ele fala do testemunho de João. Havia uma discussão entre os discípulos de João, porque ficaram sabendo que Jesus também estava batizando. E diante disso, João dá o seu testemunho, dizendo que ele veio para indicar o caminho que é Jesus, dizendo que importa que Cristo cresça e ele diminua. E dando este testemunho, ele fala da origem de Jesus, de quem é Jesus. Portanto, ajuda aqueles que eram seus seguidores a fazerem esta passagem de discípulos de João a se tornarem discípulos de Jesus. Por isso, é um testemunho que precisa ser acolhido por cada um de nós. Exige uma adesão de fé. Portanto, que ressoe estas palavras no nosso coração, renovando a nossa adesão a Jesus Cristo. O Evangelho que escutamos começa dizendo assim: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe o seu testemunho. Portanto, João está apontando para esta realidade. Ele sabe do seu lugar, ele sabe da sua missão, que é preparar os caminhos para a vinda do Messias. De forma alguma e em momento algum, João tem a pretensão de ocupar o lugar que é de Cristo. Aliás, este é um risco que nós corremos. Muitas vezes, nós queremos ocupar o lugar que somente Deus deve ocupar. Por mais que João tivesse muito sucesso, tivesse a admiração das pessoas, o reconhecimento das pessoas, ele jamais usurpou desse seu reconhecimento. Ele sempre apontou para aquele que é Jesus, sempre reconheceu a sua pequenez diante da grandeza que é o Cristo. Peçamos a graça de também nós
Saber reconhecer que nós somos instrumentos da graça de Deus. Saber reconhecer que nós não podemos ocupar o lugar que é de Cristo, que não devemos promover a nós mesmos, mas promover ao Evangelho. Por isso esse ensinamento é muito importante. E Jesus é aquele que veio do alto, como diz João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu. É interessante porque ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu do próprio Pai Eterno. Portanto, mostra esta intimidade de Jesus com o Pai Eterno. Ele vem a este mundo para dar testemunho daquilo que ele viu e ouviu diretamente do Pai. Como é bom, meu irmão e minha irmã, reconhecer isso. Desta forma, valorizamos mais a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura é esse testemunho daquilo que Cristo viu e ouviu de junto do Pai Eterno. E o Evangelho diz, mas ninguém acolheu o seu testemunho. Portanto, Deus revela-se, Deus se manifesta, Deus nos envia o seu Filho, mas exige de cada um de nós o consentimento, a abertura, a acolhida. Será que nós estamos de fato acolhendo este testemunho verdadeiro daquele que viu e ouviu de junto do Pai e veio a este mundo para nos revelar aquilo que viu e ouviu? Ou será que o nosso coração ainda está fechado, como muitos naquele tempo, e por isso mesmo não acolheram o testemunho daquele que veio do alto? E o Evangelho continua dizendo assim, aquele que acolhe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro, isto é, atesta que Deus é verdadeiro. Será que nós estamos atestando que Deus é verdadeiro porque acolhemos o testemunho de Cristo, aquele que veio do alto? E diz, com efeito, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. É interessante porque Jesus não transmite somente conteúdo. O ensinamento de Jesus é mais largo e generoso. Jesus transmite o próprio Espírito. E isso é muito bonito, meu irmão, minha irmã, oferecer o próprio Espírito. Nós, na igreja, também deveríamos ser assim, sobretudo aqueles que têm a missão de ensinar, os catequistas, os sacerdotes. Nós deveríamos entender, não se trata de transmitir somente conteúdo, mas transmitir o Espírito. É algo muito mais profundo. E continua o Evangelho a dizer assim, o Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Mais uma vez, mostrando esta intimidade do amor do Pai Eterno pelo Filho, porque tanto ama o Filho, tudo entrega em suas mãos. Meu irmão e minha irmã, repito, a missão de Jesus é revelar a grandeza do amor do Pai, é revelar o rosto do Pai. E o trecho que nós escutamos termina dizendo assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Portanto, mais uma vez, fica diante de nós este elemento de que Deus se revela, Deus se manifesta na sua gratuidade, porque tanto nos ama. O seu desejo é a nossa salvação. Porém, esta revelação gratuita de Deus exige adesão, acolhimento, consenso do ser humano, de cada um de nós. Quem acolher esta revelação pela fé está salvo, e o contrário, como diz o Evangelho, quem não o acolher, a ira de Deus permanece sobre ele. Meu irmão, minha irmã, diante do apelo que nos faz o Evangelho, renovemos a nossa fé. E fé não é somente dizer que Deus existe. Fé é aderir a Jesus, à sua pessoa e ao seu projeto. Fé é saber transformar a nossa vida de modo que os nossos gestos e as nossas palavras falem daquilo que nós cremos. Fé é não criar distância entre a nossa profissão de fé e o modo com que nós vivemos. Portanto, que cresçamos cada vez mais na qualidade da nossa fé e, sobretudo, que saibamos dar testemunho dela
no mundo onde nós vivemos. Que o Evangelho nos ajude a crer melhor, a acolher melhor Jesus Cristo, que veio ao nosso encontro para nos revelar o rosto do Pai Eterno. Querido irmão, querida irmã, hoje o Evangelho nos fala de fé. E é justamente isso que nós queremos, ao concluir o nosso encontro, pedir ao Pai Eterno, que sejamos capazes de crer melhor e de testemunhar a nossa fé no mundo onde nós vivemos. Vamos juntos rezar, colocando-nos diante do Pai. Pai Eterno, Deus de misericórdia e ternura, te pedimos no dia de hoje a graça de crer melhor, de acolher Jesus, o teu Filho amado, e saber testemunhá-lo em nossas palavras e em nossas ações. Pai, te agradecemos porque revelaste diante de nós o mistério do teu amor, mas te pedimos a abertura de coração para que façamos esta adesão livre a Jesus e saibamos, neste mundo, mostrar que a fé transforma o nosso coração e transforma a humanidade inteira. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.